E um novo ataque russo deixou 7 pessoas feridas em Kiev neste sábado. O fogo foi provocado por destroços de mísseis russos abatidos por militares ucranianos. O ataque a Kiev acontece enquanto a Rússia enfrenta tensões provocadas por um desentendimento entre o líder do grupo Wagner, que contribuiu com a invasão na Ucrânia, e o Ministério da Defesa russo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais e pesquisador em BRICS e que mora em São Petersburgo, na Rússia, Valdir da Silva Bezerra. Valdir, muito bom dia aqui para o Brasil. Muito obrigada pela participação aqui na Jovem Pan no Jornal da Manhã de hoje. Muito bom dia. Fico feliz novamente pelo convite e por estar falando com a Jovem Pan. Perfeito. Eu queria que você explicasse para a gente, neste momento, como que está a relação aí entre a Rússia e a Ucrânia, esses novos ataques, como que está, neste momento, a guerra, como que ela se instaura? A Rússia, no presente momento, ela está fazendo um jogo de paciência, ou seja, ela espera que as contraofensivas que foram prometidas pela Ucrânia não tenham sucesso nessas próximas semanas e meses, e com isso, o que Moscou espera, o que o Kremlin espera, é que a ajuda ocidental, o auxílio financeiro e o auxílio militar que os países europeus e, sobretudo, os Estados Unidos têm fornecido à Ucrânia, arrefeçam, diminuam, se essas contraofensivas não obtiverem os resultados que se espera, por exemplo, no Ocidente. Então, esse é o momento atual, pelo menos do ponto de partida aqui de dentro da Rússia. Professor, bom dia. Nós observamos mais uma vez o presidente Lula falando sobre o conflito. Ele já escorregou lá em outras viagens. Desta vez, claro, escolheu bem as palavras. Ele defende a paz, ele quer até encabeçar um comitê da paz, conversou com o Papa Francisco. Queria que o senhor falasse até que ponto existe, de fato, aí uma possibilidade de final da guerra, uma conversa entre os líderes. Ao que parece, isso está muito e muito distante. Eu não vejo possibilidade de acordo nesse momento, porque tanto as propostas do Brasil, como as propostas da China, como as propostas dos Estados africanos, né? Muitos líderes africanos visitaram a Ucrânia recentemente, Kiev, depois vieram para Moscou para terem uma conversa com Vladimir Putin, e nem algumas propostas que foram levantadas pelo ministro da Defesa da Indonésia, elas atendem a um denominador mínimo comum, tanto para russos como para ucranianos. Então, existem alguns pontos em cada uma dessas propostas que nem a Rússia, nem a Ucrânia aceitam. Então, a meu ver, não existe a possibilidade ainda de um acordo. Eu menciono algumas vezes, né, que essa negociação, se ela for ocorrer, ela vai precisar envolver 4 atores diferentes, não é? A Rússia, a Ucrânia, os mais diretamente envolvidos, e outros atores que têm interesse direto também na resolução desse conflito, nesse caso a União Europeia e os Estados Unidos. Então vai ser muito difícil achar um denominador comum agora entre esses 4 atores. Os esforços são bem-vindos, mas na minha visão, até o momento, eles são inefetivos. Perfeito, professor. E como que o senhor vê neste momento a presença do presidente Lula aí na Rússia? Assim como o Marcelo Matos, ele não quis falar sobre esses novos ataques, mas reiterou sua posição em relação à paz, que é contra esses ataques da Rússia contra a Ucrânia. É importante mencionar também que o Vladimir Putin, há pouco tempo atrás, convidou pessoalmente o presidente Lula para participar do Fórum Econômico de São Petersburgo, que ocorreu entre os dias 14 e 17 de junho. O presidente Lula declinou o convite, na minha visão, para manter uma certa distância estratégica da Rússia nesse momento, até porque o Brasil tem se colocado como um potencial intermediário da paz entre ucranianos e russos. Mas, como eu informei anteriormente, o Brasil ele se colocou de acordo com as propostas chinesas para a resolução do conflito na Ucrânia, ou pelo menos para um início de negociações, mas existem pontos que nem os ucranianos nem os russos concordam ainda, né? Pelo menos até esse momento. Então, por mais que o presidente brasileiro tenha feito esforços no sentido de formar uma coalizão de países para discutir a paz,
essa perspectiva ainda ela é muito incerta. Professor, eu só quero fazer uma reiteração aqui. Eu falei que o presidente Lula está na Rússia, mas ele está em Paris neste momento. Quem está na Rússia é o senhor, professor. Perdão, só continuando a entrevista aqui. E já que o senhor está aí, professor, como é que repercutiu esse motim aí? Até que ponto isso vai avançar desse grupo mercenário? Essa situação é a situação que a Rússia menos precisava nesse momento, até porque as posições de fronte da Rússia no leste da Ucrânia têm se deparado com a contraofensiva, né, ucraniana em vários pontos. Muito embora essa contraofensiva não tenha tido avanços significativos, mas essa incitação a uma rebelião armada, como tem sido já chamado aqui dentro do país, claro que aumentou a tensão no território nacional, sobretudo no distrito de uma região chamada Rostov, que fica no sul da Rússia, perto de Donetsk, na qual eu confirmei a informação com locais, inclusive, e também com outras fontes internas, que os prédios administrativos de Rostov e prédios militares estão sob o controle dessa companhia militar privada chamada Wagner. Essa região é o centro do Distrito Militar do Sul da Rússia, e o dono dessa empresa privada, né, Yevgeny Prigozhin, já recebeu uma acusação por parte das Forças de Segurança do Estado, a FSB, de incitação à rebelião armada. Então, ele já é acusado por esse tipo de condição, e isso é uma situação que colocou a Rússia numa posição de tensão novamente. Inclusive, um regime especial antiterrorista foi implementado em algumas partes do país, Voronezh, que também fica no sul, e em Moscou, a capital. E a gente vai precisar acompanhar agora o que vai acontecer nos próximos dias. A situação é bastante tensa mesmo. É complicado. Professor, e como é que está o clima aí na Rússia? O senhor que mora por aí desde o início da guerra, como que estão as pessoas? Elas vivem normais? Elas andam? Elas caminham na rua? Elas sentem esse clima de guerra? Eu, quando acordei e vim até o local aqui para a entrevista, andei por São Petersburgo, né? Não senti nenhum acirramento ainda, não senti nenhum acirramento assim, grave de tensões aqui na cidade. Nas entradas do metrô continuam as verificações ali de mochilas de algumas pessoas que entram na estação, e isso na verdade já é de muito tempo, então não vi nenhuma espécie de ativação extra de medidas de segurança aqui em São Petersburgo, particularmente. Claro que as pessoas elas já têm recebido as informações a respeito do que está acontecendo em Rostov. Como eu mencionei, ainda é incerto esses próximos desenvolvimentos, mas existe uma intriga política, uma intriga militar em curso, justamente entre essa força privada, né, representada pelo grupo Wagner, e o Ministério da Defesa da Rússia. Então, as pessoas têm conduzido a sua vida ainda de uma maneira natural, mas claro que isso acaba adicionando um pouco de preocupação a respeito do que vai acontecer com o país se a situação se agravar. Professor, o senhor está na Rússia, evidentemente, né, que Vladimir Putin tomou essa decisão lá mais de um ano atrás e agora precisa, no mínimo, de uma saída honrosa, da mesma forma, Volodymyr Zelensky lá no território ucraniano. Então, é claro que há uma grande dificuldade de conciliar essas duas situações, né? Quer dizer, se Putin, por exemplo, desistir, não anexar os territórios, agora poderia enfraquecer aí o seu poder dentro da Rússia, não há como recuar agora, e é claro que a gente imagina também que haja uma ofensiva maior dos Estados Unidos, dos países europeus. Então, o senhor acredita que essa guerra só vai se acirrar em um diálogo cada vez mais longe mesmo? Para a Rússia, é fundamental assegurar o controle das regiões que foram anexadas ao país no ano passado. Então, o congelamento das posições atuais na Ucrânia seria vantajoso para Moscou, seria vantajoso para o Kremlin e para a estabilidade do governo. Se, numa eventualidade, a Rússia acabar vir perdendo esses territórios, isso pode balançar, claro, a estabilidade doméstica e a estabilidade do próprio governo Putin.
E a esperança, como eu coloquei também na minha primeira intervenção, é de que se a contraofensiva ucraniana não der certo ou não atender às expectativas que se tem sobre ela, que a ajuda financeira do Ocidente ela venha a minguar e com ela também a ajuda militar. Nesse caso, os russos acreditam que os ucranianos não vão conseguir segurar a situação por muito tempo e podem vir, inclusive, a capitular. Essa é uma esperança bastante perigosa, porque a Rússia está lidando com o Ocidente de uma forma coletiva, né? Então, a gente está falando aí de uma economia da OTAN na casa de 50 trilhões de dólares, e a Rússia tem uma economia de 1,5 trilhões de dólares, então a aposta é realmente de que essa ajuda diminua, na verdade, nos próximos meses, mas, do ponto de vista russo, congelar a situação atual, na minha visão, seria vantajoso. Então, manter, claro, o controle sobre as regiões de Donetsk e de Lugansk, e das outras zonas ao sul que foram anexadas no ano passado, Zaporozhye e Kherson. Sobre os novos ataques russos, nós conversamos com o mestre em Relações Internacionais e pesquisador em BRICS, que mora em São Petersburgo, na Rússia, Valdir da Silva Bezerra. Professor, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. A gente se vê mais vezes por aqui. Eu que agradeço novamente o convite da Jovem Pan e continuo à disposição. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, até.